Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Laços espirituais que envolvem a maternidade. Esse é o tema do quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Recebemos hoje aqui nos nossos estúdios a irmã Paula Sueli, ministra pregadora da Religião Divina. Irmã Paula, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, que alegria estarmos juntos para aprender sobre esse tema do ponto de vista espiritual e para homenagear as mães da nossa história nesta e em todas as vidas. Lembramos que você pode participar desse espaço com as suas perguntas pelo WhatsApp, código 11 99831 8195. Também aqui no campo de comentários, se você assiste a nossa transmissão pelo canal Religião de Deus Vídeos no YouTube. Deixe aqui a sua pergunta ou o seu comentário, que nós vamos aproveitar nesse espaço de orientação, de educação com espiritualidade ecumênica. Nós começamos, irmã Paula, com uma questão que vem de uma pessoa que prefere não se identificar, respeitamos esse direito, é uma pessoa que mora na cidade do Salvador, na Bahia, dizendo assim: eu sempre gostei muito de criança, tenho muitos afilhados e ajudei a criar e educar todos eles. Sempre quis ter filho, tentei pela adoção, mas já faz 5 anos que estou na fila. Quando tentei por inseminação artificial eu consegui, mas sofri aborto espontâneo aos 4 meses. E aí vem a pergunta: não conseguir ser mãe é uma prova que tenho que passar nessa vida? Bom, antes mesmo de responder a sua pergunta, eu quero te parabenizar pelo exercício da sua maternidade. Você é mãe do seu filho que segue vivo no mundo espiritual. Sofrer um aborto espontâneo não é deixar de ser mãe, é ter dado a oportunidade com todo o amor do seu coração para um espírito que precisava de um tempo que nos parece muito curto para viver o seu aprendizado espiritual aqui na Terra. Nem todos os corações estão assim, prontos, aptos como o seu está, demonstrou estar, para proteger essa alma, porque essa é uma missão que envolve uma renúncia muito grande. Viver o reencontro com um filho por um momento assim tão breve e saber que é preciso deixá-lo seguir, para essa nova etapa do seu aprendizado espiritual. Mas também quero te parabenizar pelo seu amplo sentido de maternidade que você vem vivendo, no cuidado, na responsabilidade com os seus afilhados, preparando o reencontro da maternidade pela adoção, que é um reencontro espiritual. Que Jesus a abençoe sempre nessa missão tão linda. Um dia, todas as pessoas da Terra vão dizer o que você disse: eu adoro crianças, eu amo as crianças, eu luto por protegê-las. Nós viveremos esse mundo de paz com a bênção dos céus. Mas agora a sua pergunta, que exige que a gente reflita sobre 2 temas importantes: o que é maternidade e o que são provas espirituais. Então, para entender o que é maternidade do ponto de vista espiritual, nós vamos ao blog do irmão Paiva, paivaneto.com, onde ele escreve: todas as mulheres são mães. E eu queria ressaltar o fato de que esse texto foi publicado originalmente por ele em 22 de maio de 1988, na Folha de São Paulo, em São Paulo, e é um texto que continua muito atual. Deus, mãe e pai dos seres espirituais e humanos, é universal abrangência. Assim sendo, mães não são apenas as que geram filhos carnais, também são aquelas que se consagram à sobrevivência dos filhos dos outros, as crianças órfãs, até mesmo de pais vivos, as das mães que precisam trabalhar e não têm pessoa de confiança com quem deixá-las, as das que são irremediavelmente enfermas. Tal como se lê no poema do Grande Milênio de Alzira Zarur, abre aspas, os filhos são filhos de todas as mães, e as mães são as mães de todos os filhos, fechar aspas. Mães são ainda, diz o irmão Paiva, as que se devotam à arte, à literatura, à ciência, à filosofia, à religião, à política, à economia, afinal a todos os seres do pensamento ou ação criadora, a gerar filhos, entre aspas, de sua dedicada competência pelo desenvolvimento da humanidade. Então, maternidade é bem mais do que costuma ser reconhecido, celebrado na nossa sociedade. Infelizmente, as mães de filhos carnais ou de realizações no bem não têm ainda na nossa sociedade o devido reconhecimento, o suporte para o exercício das suas missões. Mas do ponto de vista espiritual, isso nunca mudou.
Aos olhos de Deus, as mães, que são essas que estão na ação criadora, gerando filhos da sua dedicada competência em todos os campos da sua atuação em sociedade, na família, mas também na carreira, na vida comunitária, estão com um sacerdócio em mãos, uma missão espiritual de dar à luz, de trazer vida ao mundo na forma de soluções sociais, na forma de oportunidades justas, na forma de cuidado com tanta gente. Então, o que a gente aprende é que nenhuma mulher está impedida de ser mãe. Pelo contrário, esse exercício de maternidade ainda pouco reconhecido no nosso mundo, do ponto de vista espiritual, é constantemente celebrado. E nós precisamos ter a coragem de materializar essa consciência aqui, aplaudindo a maternidade tantas vezes silenciosa e até invisível, que está cotidianamente tornando o nosso mundo possível. Porque aos trancos e barrancos, se a humanidade está sobrevivendo, é sim pela coragem dessas mães, dessas mulheres que, tantas vezes invisíveis para essa mesma sociedade, continuam lutando para que haja um mundo melhor para todos. E por outro lado, é importante também, e isso está na sua questão, compreendermos o que é uma prova espiritual, né? Porque talvez você esteja se referindo à maternidade biológica. E aí, às vezes, a gente pensa assim, a prova espiritual é uma espécie de punição de Deus. A gente cometeu um erro em outra vida, então agora a gente tem uma prova, a gente tem uma punição, né? Mas Deus não opera por meio de punições, né? O castigo é uma ideia do nosso desespero. Quando a gente não sabe resolver uma situação, a gente põe de castigo. A gente dá um gelo na pessoa, a gente trata ela de uma forma hostil, porque a gente quer que ela perceba que aquilo foi errado. Deus não precisa de manifestações desesperadas. Deus é a plena sabedoria. Deus nunca age de forma revanchista, né? Então, a gente precisa tirar esse sentido das provas espirituais. Quando a gente olha para o termo mesmo, prova está mais ligado ao sentido da avaliação, a oportunidade de descobrir aquilo que nós sabemos. Quando a gente faz uma avaliação que é justa, a gente descobre, nossa, eu aprendi isso, eu sei falar sobre isso, né? Quando alguém vem e fala assim, o que é tal coisa e você tem propriedade? Ou como se faz aquela situação? Como você conduz um conflito, né? A resolução de um conflito na sua equipe de trabalho? Aquilo é uma prova. Você está dizendo, olha, geralmente eu procuro as pessoas individualmente, procuro entender o que aconteceu, né? É um momento de prova, de avaliação. As provas espirituais são as oportunidades da revelação daquilo que nós aprendemos. Então a maternidade, em amplos sentidos, é a oportunidade de uma prova espiritual, porque ela é a chance de nós manifestarmos aquilo que nós já sabemos. E você está fazendo isso todos os dias, no cuidado com seus afilhados, no exercício da sua cidadania, enquanto se prepara para o reencontro com os filhos que possam ter sido confiados por Deus para você por meio da oração. Quando você ora pelo seu filho que voltou ao mundo espiritual após 4 meses de gestação, então aproveite essa oportunidade para revelar todo o amor e toda a competência divina que você já tem mostrado ao mundo pelo exercício concreto da sua maternidade. Um dom espiritual que nunca lhe será tirado, ele é seu por direito. Agora, sobre a possibilidade do reencontro espiritual, recebemos a pergunta do nosso ouvinte Marcos, se identifica assim, ele mora no estado de Minas Gerais, dizendo, tem uma pessoa que veio para a nossa família através da adoção. A gente sempre percebeu os laços espirituais que unem a nossa família. Existe uma explicação espiritual para uma pessoa chegar a uma família através da adoção? Existem explicações espirituais para tudo, Marcos. Nem todas nós conheceremos aqui nesta vida, né? Eu estava me lembrando de uma passagem que me comove muito no Santo Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 19, os versículos 26 e 27. Jesus estava na cruz. E ele olhou para Maria Santíssima e para João Evangelista, né, também conhecido como seu discípulo amado, e ele disse o seguinte, narra João: vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. E os relatos espirituais são tão lindos, falam da convivência de João e de Maria Santíssima até o fim dos dias dela na matéria, né? E certamente por toda a eternidade são almas aliadas, almas que têm uma conexão espiritual muito profunda, né?
que se deu aqui sob as bênçãos dos céus, foi um momento de adoção, né? Em espírito, Maria se torna mãe de João Evangelista e ele se torna seu filho. E Jesus diz isso publicamente para que houvesse reconhecimento social, reconhecimento histórico desse empreendimento divino. Neste caso, muitas são as razões espirituais. Claro, temos uma preocupação que parece óbvia, né, do cuidado, da proteção mesmo, do resguardo, da proteção material, tanto que ele a recebe em sua casa, agirá como filho que é, mas existe todo um significado espiritual, porque naquele momento o Cristo concede a maternidade de Maria a todos nós. Ao receber João, Maria não era apenas mãe de Jesus. Ela efetivamente, publicamente, aos olhos da humanidade, se torna nossa mãe também, nos recebe como seus filhos. Ao mesmo tempo que a gente percebe a importância na vida de João, o evangelista profeta, daquela vida partilhada, de receber a mãe de Jesus como sua própria mãe. Ele viverá em primeira mão o que todos nós temos a alegria hoje de viver. A percepção de que Maria não é apenas grande discípula do nosso Divino Mestre, mas exerce um papel de maternidade efetivo para toda a Terra. Talvez no momento em que isso aconteceu, as pessoas não tivessem clareza desse significado espiritual, desse motivo espiritual, dessa explicação que hoje, com o passar do tempo, se mostra tão evidente para nós, né? Agora, uma coisa é certa, não foi o acaso que os uniu, foi o Cristo. Então todos os detalhes desse reencontro nós provavelmente não teremos nesta vida material. Como a gente não sabe exatamente qual é o motivo espiritual que envolve, né, a conexão entre pais e filhos em outros contextos, né? Não é apenas no caso da adoção que isso nos parece um tanto misterioso, pelos meios biológicos também. A gente não sabe qual é o motivo, a explicação espiritual daquele espírito especificamente nascer na minha casa. Mas uma coisa é certa, não foi por acaso. Nessa escolha estão respeitados, né, os direitos de decidir, né, o livre-arbítrio de todas as almas envolvidas e, acima de tudo, nessa escolha está a marca da bênção dos céus, né? Então não é à toa que vocês percebem esses laços espirituais, essa afinidade que atesta o fato de que esse é um reencontro de almas que se amam e que decidem cuidar-se mutuamente e que têm a aprovação de Deus para isso. Nosso convite diariamente nas igrejas ecumênicas da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a Hora do Ângelus, reunião em homenagem a Maria Santíssima, às 17h45. Para saber o endereço mais próximo da sua casa, acesse nosso portal religiãodedeus.org. Essa foi mais uma edição do Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde.